Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de novembro, e o tema do estudo de hoje é Muitos ressuscitaram com ele. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje está no livro de Mateus, capítulo 27, do verso 50 ao 53. Aqui, a Bíblia nos ensina o seguinte: De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. De acordo com Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, que acabamos de ler, um terremoto marcou a morte de Jesus e outro terremoto marcou a sua ressurreição, conforme Mateus capítulo 28, verso 2. No momento em que Jesus morreu, a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, como lemos novamente em Mateus capítulo 27, do verso 51 a 53. Esses santos foram ressuscitados, glorificados, como testemunhas da ressurreição de Cristo e como protótipos daqueles que serão ressuscitados na ressurreição final. Assim, logo após a ressurreição de Jesus, muitos judeus receberam evidências poderosas para crer em sua ressurreição e, assim, aceitá-lo como seu Salvador, o que de fato vários fizeram, incluindo muitos sacerdotes. Isso, Atos capítulo 6, verso 7, afirma claramente. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 630, traz esse seguinte comentário, essa análise. Preste atenção. Durante seu ministério, Jesus tinha ressuscitado mortos. Fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do líder da sinagoga, e Lázaro. Esses não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte. Mas aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Assim, foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Humanamente falando, os principais sacerdotes e anciãos tinham grandes vantagens. E vale aqui ressaltar, humanamente falando. Eles detinham o poder religioso da nação e conseguiram até convencer as autoridades romanas e as multidões a ajudá-los em seus esquemas. Mas se esqueceram de que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer, de acordo com Daniel capítulo 4, verso 32. Suas mentiras foram contrariadas e invalidadas com a ressurreição daqueles santos. E fazendo aqui um pequeno retrospecto, você já percebeu que essa história da ressurreição de Cristo e da ressurreição dessas pessoas junto com ele é muito pouco falada, é pouco lembrada? Em contrapartida, essa é uma das mais poderosas e importantes histórias da Bíblia, porque ela ressalta a vitória de Cristo, a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Cristo definitivamente decretou para todos aqueles que crerem nele a vida eterna. Todos aqueles que forem fiéis a ele receberão a recompensa final. E para prestar atenção num detalhe aqui. Por isso que eu digo que é uma das histórias mais importantes de toda a Bíblia. Se essa falsa teoria da imortalidade da alma realmente existisse, que sentido faria Jesus
tirar essas pessoas do céu, ressuscitando a cada uma delas, para depois levar para o céu de novo? Você entende aqui? Quando se analisa por esse aspecto, a gente percebe que, de fato, a falsa teoria da imortalidade da alma não tem nenhum embasamento bíblico. Repito pela terceira e última vez. Essa é uma das histórias mais importantes da Bíblia e, infelizmente, é uma das menos estudadas e comentadas. Estude a Bíblia. A palavra de Deus tem princípios, tem verdades que libertam. A ressurreição de Jesus é uma vitória, é uma verdade que trará definitivamente libertação e vida eterna. Tudo isso graças ao nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. E nós, caso a gente venha experimentar a morte, sendo hoje fiéis a Deus, seremos também ressuscitados. Por isso eu faço esse apelo. Estude a Bíblia, tá bom? E ao encerrar, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de Atos, do capítulo 7 ao capítulo 9. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!